A nova programação da USBR TV nos finais de semana tem atrações para todo mundo. Sexta, você participa e vota em mais uma batalha musical no BDO Live Song Festival. Logo em seguida, o que acontece nos Estados Unidos é notícia no USBR News, ao vivo. Sábado, música, entrevistas, diversão e informação. Hermano Carlos deixa você com Tudo em Dia. Domingo, divirta-se com as notícias que foram piada durante a semana. Fake News, com Vanderlei Montagnoli. Logo depois, os bastidores da televisão e o que os famosos aprontaram no adorável submundo mediático de Léo Martinez. Trago Verdades. Final de semana na USBR TV. Nova programação, novas opções para você. USBR TV, a TV que representa você. Está entrando no ar a partir de agora pelo Conteúdo Liberado Play, também pela USBR TV, mais uma edição do nosso Trago Verdades. Hoje, programa de número 7 da terceira temporada, e eu queria começar pedindo desculpas pela minha ausência na semana passada, mas infelizmente a gente teve alguns probleminhas técnicos aqui no estúdio e não conseguimos gravar o nosso programa. Como vocês sabem, eu continuo em quarentena, eu continuo em isolamento social desde março, isso é muito importante, está fazendo muita diferença. Então o nosso acesso a questões técnicas ele está bastante reduzido. Mas hoje já tem programa normal, já tem programa inédito, e eu gostaria de abrir essa edição falando a respeito dos números, porque o Brasil já se aproxima aí na marca de 100 mil vítimas por causa do novo coronavírus. Gente, são 100 mil pessoas que infelizmente nos deixaram, infelizmente tiveram que fazer a sua viagem de volta para casa, e eu percebo a cada vez mais que com toda essa flexibilização, com toda essa coisa que está acontecendo nos estados brasileiros, de que podemos sair, já está tudo liberado, o vírus já passou, tem pessoas que já estão até acreditando que o vírus não existe mais. Então eu queria abrir o programa de hoje com um texto que eu fiz para as minhas redes sociais e que eu acho que cabe muito bem para essa edição. Ele diz o seguinte: para aquelas pessoas que não estão acreditando ainda na pandemia, que estão achando que já está tudo de volta ao normal, que está tudo às mil maravilhas, eu falo o seguinte: aos ignorantes e ainda sobreviventes do Covid-19, a pandemia não acabou. O uso de máscara é obrigatório e muito necessário nesse momento. Higienize com frequência suas mãos e também a sua mente. Ainda não existe vacina e nem remédio milagroso contra essa doença. Não se iluda, a vida de ninguém voltou ao normal e talvez não volte tão cedo. Se puder, continue em casa e evite o contato social. Se você tem certeza da sua ignorância, é um direito seu. Mas pelo menos tenha consciência de que suas atitudes terão consequências independente da sua crença religiosa, política, social ou partidária. O futuro depende de você, depende de mim, depende da gente. E eu gostaria muito de conscientizar essas pessoas sobre a importância do isolamento, quem pode, sobre a importância do uso de máscara, sobre a importância da gente ter mais consciência. Tem muitas pessoas acreditando que está tudo de volta ao normal. E não está. Os números não param de crescer. A gente já está alcançando aí a marca de 100 mil mortos por conta do novo coronavírus. Então, que fique o alerta. Eu acho que a gente precisa utilizar esse espaço aqui do Trago Verdade, não só para falar sobre as verdades do meu adorável submundo midiático, mas também para falar sobre as verdades do mundo lá fora, porque ele continua a existir, independente se você quer ou não quer, independente se você gosta ou não gosta do que está acontecendo, tá certo? Olha, gente, vamos lá. Participe pelas redes sociais aqui do nosso programa. Você pode mandar sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão através do e-mail conteudoliberado@gmail.com, ou então pode deixar uma mensagem para mim no meu Instagram, @euleomartinez. Outra forma também que você pode se comunicar com a gente e também ficar por dentro de toda a programação é no site da USBR TV, que está aparecendo aqui embaixo no vídeo. Lá você entra, você pode assistir a programas anteriores, também ver os novos programas que estão entrando no ar
na emissora, né? Então é muito importante que você também mantenha esse canal aqui com a gente. Bom, o programa de hoje tá cheio de polêmica, tá cheio de assunto interessante. Eu tive essa semana quase que de um recesso forçado, de férias forçadas, mas eu trouxe hoje um programa com bastante entretenimento e a gente vai falar, gente, olha só, sobre a volta da novela Amor de Mãe, que tá rendendo até uma novela à parte, né? Que acontece o seguinte, alguns atores e a autora estão insatisfeitos com os desfechos dos seus personagens, com o desfecho da história. A gente chegou a comentar aqui que a novela vai ser muito encurtada, então a gente vai falar a respeito desse descontentamento, a respeito dessas polêmicas paralelas que estão acontecendo e vamos falar também sobre os atores portugueses que estão sem trabalho e foram obrigados a voltar para Portugal nessa pandemia. Você vai descobrir quem são esses atores e olha, gente, a situação tá bem preocupante na teledramaturgia, na linha de shows, na televisão, do modo em geral. A gente vai falar ainda também sobre os shows que foram cancelados do Roberto Carlos, ele que teve que mudar a agenda toda. Nesse ano de 2020, ele não vai mais fazer nenhum show. Gente, a situação tá muito séria. Quando eu falo, as pessoas não acreditam, né? Mas a situação ainda é muito séria. E além disso, tem o nosso quadro Famous News, com as novidades sobre o lançamento do filme que vai contar a história da vida e da trágica morte da cantora Whitney Houston. Olha, a gente tem muita coisa ainda, tem o Solidariedade de Verdade, enfim, o programa tá bem completo, tá bem bacana e eu espero você aqui, daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Não sai daí. Olha, gente, eu tenho aproveitado esse período da pandemia para colocar em dia as minhas séries favoritas, para assistir aos episódios que ficaram pendentes. Também tenho acompanhado muitos filmes, muitos lançamentos, também tenho visto um pouco de TV aberta e também de TV por assinatura. E foi num dia desses, zapeando aí pelos canais, que eu encontrei o reality show Se Sobreviver Case, que estreou no dia 27 de julho no Multishow. Para quem tá por fora desse reality, que aliás ele teve uma estreia bem bombástica, bem comentada nas redes sociais, mas depois a coisa murchou um pouquinho. Mas é um reality bem interessante que consiste no seguinte: são 4 casais que ficam isolados e pelados em uma reserva de Mata Atlântica, se eu não me engano é localizada em São Paulo. E ali eles passam por provas de resistência amorosa e emocional. E o vencedor, gente, ele não ganha nenhum prêmio tipo Big Brother, não fica milionário, nada disso. Ele ganha a confiança e a certeza de que está com o parceiro ou com a parceira certa e que a partir daí, enfim, podem até desenvolver um novo momento que seja para a vida inteira, né? Que é o casamento, que é o que se espera normalmente. Mas o objetivo do reality é justamente fazer com que o casal se conheça durante esse confinamento bem diferente, né? Porque é um confinamento na floresta. E olha, gente, eu li muitas críticas em relação ao Se Sobreviver Case e tem muita gente que fala assim, olha, é uma mistura de No Limite com Largados e Pelados, que aliás eu adoro Largados e Pelados, é um programa assim pra mim que é ímpar, eu aprendo muito, é uma aula de autoajuda, né? Pra quem não assistiu também vale a pena acompanhar pra ver os horários direitinho do Largados e Pelados na sua TV por assinatura. Aliás, a Band também transmite o Largados e Pelados, tá exibindo agora. Mas outras pessoas chegaram a dizer que o Se Sobreviver Case é um power couple com pessoas com bunda de fora, porque os participantes estão nus, né? Mas eu acho que tem um pouquinho de cada coisa. Tem um pouco de humor, tem um pouco de conflito. A diferença desse reality para os outros é porque não tem, assim, grandes polêmicas nesse confinamento da floresta. Então, talvez seja esse um dos motivos que, enfim, o programa não tenha estourado tanto, principalmente entre o pessoal das redes sociais, né, entre os internautas. Mas olha, você que está em casa, quer uma boa dica de entretenimento, quer, assim, um programa para poder se distrair, se desligar um pouco do mundo aqui fora, assista ao Se Sobreviver Case. Consulte a grade de programação da sua TV por assinatura, porque, gente, vale muito a pena. É um programa que eu tenho acompanhado, que, aliás, só tem 2 pontos negativos. O primeiro deles é a questão da narração, né? Porque o narrador, melhor, a narradora é uma mulher e eu acho que precisaria de uma voz masculina, de uma voz ali mais potente, mais enérgica, porque é um programa cheio de adrenalina. Então, às vezes, eu acho até que a narradora é uma das participantes que está conversando
comigo. Não sei se a ideia foi essa, mas assim, particularmente eu não curti muito. E um outro ponto desse reality, do Se Sobreviver Case, é o excesso de reprises. Então assim, às vezes eu me perco nos episódios, porque eu não sei se eu tô assistindo alguma coisa que eu já assisti ou algum programa inédito, algum episódio inédito. Mas olha, no meio dessa confusão toda, vale a pena assistir ao Se Sobreviver Case. E olha, seguindo aqui, gente, o nosso roteiro desse primeiro bloco, vamos falar de Amor de Mãe, a novela que está rendendo uma novelinha paralela dos bastidores. O que acontece é o seguinte, as gravações vão começar nessa semana agora, se eu não me engano, a partir do dia 10, parte do elenco já vai retornar ao trabalho, seguindo todas aquelas medidas, todos aqueles protocolos, enfim, que a gente já sabe, mas essa volta tem causado assim um pouco de desconforto entre alguns atores e também entre a autora, a Manuela Dias. Parece que ela teria ficado um pouco chateada por não poder dar o desfecho para alguns personagens. Aliás, a maioria dos personagens da novela Amor de Mãe vão ficar sem desfecho. O foco agora é concentrar tudo para o núcleo da Lourdes, né, que é a Regina Casé, e na busca pelo Domênico. Então, já se comenta que alguns atores, como por exemplo a Thaís Araújo, o Murilo Benício e o Vladimir Brista, vão ficar sem espaço nesse final da trama. É uma pena, porque são personagens tão interessantes, mas assim, a pandemia veio de uma forma a mudar muita coisa, né? Então tem muita coisa que a gente nem imaginava que fosse acontecer, principalmente em relação ao entretenimento que está acontecendo. Mas é uma pena que uma história como essa, com personagens tão interessantes, tão envolventes, termine dessa forma. Olha, eu fiz aqui um breve resumo a respeito dos dias de exibição da novela Amor de Mãe, e somando todos os dias, foram menos de 4 meses de conteúdo inédito que foi ao ar da novela, né? Então a gente teve pouca coisa, mas em contrapartida é a novela que ficou mais tempo em fase de produção, porque ela começou em novembro do ano passado. Então assim, quer dizer, foi ao ar, começou, né, foi a ser exibida em novembro do ano passado, mas o que acontece é que antes também já se trabalhava. Então é a novela que tem mais tempo em termos de produção, porém menos tempo no ar. Isso é muito triste, porque, como eu disse aqui em programas anteriores, vão ser exibidos apenas 23 capítulos a partir do ano que vem, e essa nova temporada, como eles preferem chamar, né, essa continuação, ela vai começar a partir do momento do atropelamento da Rita pela Thelma. Então, assim, é uma história que ainda poderia render mais um pouco, mas por causa disso tudo, da pandemia, das novas formas de trabalho, essa situação se complicou bastante. O que nos resta agora é aguardar para poder ver como é que vai ser esse desfecho, ver como é que vai ser essa conclusão, se vai sair todo mundo correndo, como foi, por exemplo, na novela, aquela do... eu esqueci agora, da Bahia, Segundo o Sol, foi essa? Que também todo mundo terminou correndo, foi uma confusão danada. O último capítulo parecia assim o maior desespero, mas eu acho que Amor de Mãe, quem sabe de repente num futuro não vira uma série ou sei lá, acho que poderia se aproveitar alguma coisa dessa história da Manuela Dias. Uma pena, gente. Enquanto isso, a Thaís Araújo, né, enquanto nada ficou muito claro em relação à personagem dela na novela, a Thaís Araújo já começou a gravar uma série para a Globo que vai se chamar Amor e Sorte. Essa série fala sobre relacionamentos na quarentena. E é uma série totalmente remota, é uma série que foi gravada na casa da Thaís e do Lázaro. Eles receberam os equipamentos da Globo, aliás, os equipamentos foram todos higienizados, e eles fizeram cursos virtuais para poder entender um pouco sobre a operação desses equipamentos. Mas esse programa, essa série, vai ter alguns episódios, e cada episódio vai ser sobre uma dupla que está vivendo um confinamento. Então, assim, uma dupla que está confinada. Então, assim, no primeiro episódio tem a Thaís e o Lázaro, depois tem o Caio Blá e a Luísa Reis, depois o Emílio Dantas e a Fabíola Nascimento, depois a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro. Olha, gente, Nesse episódio em específico da Thaís Araújo e do Lázaro Ramos, a gente vai ter assim um prêmio, né? Que eu acho que é um cara incrível, que escreve muito bem, é o responsável por grandes trabalhos na nossa teledramaturgia. Eu tô falando do Alexandre Machado, que é o viúvo da
Fernanda Young, exatamente. Então, assim, é uma dupla incrível. A Fernanda e o Alexandre, eles escreveram Os Normais, escreveram vários outros trabalhos, e que é um texto muito leve, muito divertido, e o Alexandre vai trazer isso de volta. Aliás, é o primeiro trabalho do Alexandre depois, né, da morte da Fernanda Young. Então, assim, segundo já as informações de bastidores, esse episódio ele vai ter um pouco de humor, vai ter um pouco de tristeza, mas também vai falar sobre esperança e afeto. E olha, como eu disse, essa série foi filmada pelos próprios atores nas casas deles, né? E marca, assim, um novo momento da teledramaturgia, uma nova forma de trabalhar. Porque ainda que, por exemplo, as novelas estejam tentando voltar, ainda que alguns programas estejam também forçando uma barra para tentar voltar, né? É necessário, talvez, essa forçação de barra, não sei. Isso aí quem pode dizer são os envolvidos, mas as produções remotas estão crescendo cada vez mais, estão ganhando mais força, e é uma linguagem diferente, é uma linguagem que a gente tem que aprender a gostar, porque é o que a gente tem no momento, né? Então, assim, é muito desafiador. Eu acho que para o ator poder fazer todo esse trabalho, a gente tem, por exemplo, a gente falou no programa passado da Marisa Hort, que está gravando em casa também para o novo Zorra, nova temporada do Zorra, o Diogo Vilela, enfim, tem um monte de gente que está gravando em casa. Eu também estou gravando em casa. Aliás, não parei de gravar, não parei de produzir em momento nenhum durante essa pandemia, e eu acho que a gente está se redescobrindo, e a gente pode muito mais, porque o profissional precisa sair da sua zona de conforto. Então, quer queira ou não queira, a coisa tá mudando, e eu acho que o momento é esse. Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns à Globo por essa iniciativa, aos atores também que estão fazendo o trabalho de iluminadores, diretores, enfim, isso faz parte, né, desse desafio, desse novo momento, dessa proposta em relação ao que está acontecendo no mundo lá fora. Gente, em falar em mundo lá fora, eu observei, assim, algumas situações. Aliás, eu já tenho observado a respeito da questão da teledramaturgia, o quanto está difícil para o ator conseguir tentar se encaixar nesse momento, esse novo formato de trabalho. E diante disso tudo, eu trouxe aqui 3 atores portugueses que infelizmente fizeram suas malas, estão voltando para Portugal, estão voltando para casa. Atores que fizeram a nossa alegria aqui durante muito tempo, mas que por conta da pandemia, por causa do novo coronavírus, acabaram ficando sem espaço, sem trabalho, porque não existe ainda uma certeza em relação à volta, enfim, em relação à volta à normalidade. Mas eu tô falando aqui primeiro do Paulo Rocha, do ator português Paulo Rocha, que depois de 10 anos aqui no Brasil, ele acabou recebendo um convite para atuar numa novela portuguesa e vai nos deixar, já está com as malas prontas aí para ir embora. O Paulo, que fez várias novelas incríveis, e os últimos trabalhos dele foi em O Sétimo Guardião, que ele fez o Doutor Aranha, se eu não me engano, um médico, e também uma participação na novela Éramos 6. Então o Paulo está indo com a família dele de volta para Portugal. Quem sabe quando isso tudo melhorar, né? A gente tem o Paulo de volta. E outro ator que também já está em Portugal, aliás, é o Pedro Carvalho. O Pedro Carvalho, ele interpretou o padeiro Abel na novela A Dona do Pedaço. Ele também já foi para Portugal, já está em Lisboa. E assim, gente, é muito diferente, né, o que acontece no Brasil para o que acontece na Europa, o que acontece em Portugal. Eu tenho um irmão que mora em Portugal, que vive em Portugal, e a realidade lá, principalmente em relação à visão e o comportamento da pandemia, é muito diferente da nossa. Então, assim, a gente precisava, às vezes, copiar um pouco os bons comportamentos e os bons hábitos das pessoas lá de fora, viu? E para terminar, um outro ator que também deixou o Brasil, isso foi um pouquinho antes, foi em junho, mas também quando as gravações da novela dele pararam, né? Foi o ator José Condessa. Ele que estava no elenco de Salve-se Quem Puder e deixou a novela. Aliás, nos bastidores comenta-se que ele meio que abandonou a novela, não deu satisfações. Ele fazia par romântico com a Juliana Paiva, é isso? Acho que era. E, enfim, também foi embora da novela, foi embora do Brasil, deixou o Brasil, já está fazendo uma novela lá em Portugal. E isso tudo, gente, só faz assim ainda a gente refletir sobre os novos rumos, sobre o que está acontecendo no entretenimento, não só nas novelas, mas também tem
pessoas do show business, tem cantores, tem atores de teatro. A situação está muito delicada para todo mundo. E a gente também já comentou isso aqui no Trago Verdade. O entretenimento vai ser o último setor a tentar voltar a uma certa normalidade quando isso tudo passar. Então a gente precisa acreditar ainda mais no potencial desses profissionais. A gente precisa se permitir receber produtos dessa natureza, como está acontecendo agora das produções remotas, e é importante a gente também ter um pouco de coerência na hora de reclamar, um pouco de coerência na hora de fazer certos comentários, porque a situação não está fácil para ninguém. Então, eu fico imaginando assim, por exemplo, a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos, eles recebem o equipamento em casa, recebem orientações virtuais, olha, gravem aí, a produção é de vocês e transformem a casa de vocês nos estúdios, por exemplo. Isso é muito desafiador mesmo. Aqui no Trago Verdades a gente não teve tanto problema em relação a isso, porque eu tenho um estúdio dentro da minha casa. Então, dentro desse estúdio aqui onde a gente grava o nosso programa, aqui acontece o nosso universo e a gente está por aqui mesmo, tá tudo certo. Mas você imagina os atores tendo que emprestar partes da sua casa, talvez partes até que eles nunca mostraram em nenhuma Caras da vida, em nenhuma revista, e que de repente acaba aquele cantinho virando cenário. Então é o momento da gente estar mais consciente, mais crítico sim, mas com críticas positivas que ajudem também aos profissionais a tentarem se encontrar nesse período complicadíssimo para todos nós. Um pouquinho antes da gente começar as gravações aqui do nosso Trago Verdade, eu recebi da assessoria do cantor Roberto Carlos um comunicado oficial informando que todos os shows dele deste ano de 2020 foram transferidos para o ano que vem. O comunicado diz o seguinte: informamos que os shows do artista Roberto Carlos, programados para ocorrer este ano de 2020, foram adiados para 2021 nas seguintes datas: Goiânia, dia 17 de abril de 2021, Campinas, São Paulo, dia 7 de maio de 2021 e Ribeirão Preto, São Paulo, dia 28 de maio de 2021. E o comunicado segue informando o seguinte: os shows nas novas datas previstas serão realizados se puderem ser atendidas todas as regras e orientações sanitárias vigentes e autorizados pelos órgãos competentes, de modo a garantir a segurança, tranquilidade e conforto do público. E eles continuam: caso os shows não possam ser realizados nas datas programadas, serão remarcados para ocorrer no prazo de até 12 meses, contado da data do encerramento do estado de calamidade pública. Então, gente, é como eu falei, a situação no entretenimento está bem complicada, está bem difícil, e tá aí o Roberto Carlos tendo que adiar todos os seus shows desse ano de 2020 para o ano que vem. É uma situação muito atípica, uma situação muito diferente, mas é a nossa nova realidade, né? Eu quero, gente, aproveitar esse espaço aqui para agradecer a todo mundo que tem assistido, para todo mundo que tem acompanhado a nossa live streaming Trago Verdades. A gente já está no segundo episódio. O primeiro episódio foi com a Wanda Frank, a massoterapeuta das estrelas. Foi maravilhoso, foi muito bom conversar com a Wandinha, foi muito bom conversar com o público mandando as perguntas. E o nosso segundo episódio foi com a Solange Gomes, que tem muita história para contar, uma pessoa também muito carismática, uma artista que faz parte da história do Carnaval do Rio de Janeiro e que também faz parte da história do entretenimento. Afinal de contas, ela foi uma das musas da banheira do Gugu na década de 90. Então foi muito interessante. Nesta segunda-feira a gente vai ter um outro convidado ou uma convidada especial. E lembrando sempre, gente, que o objetivo da nossa live streaming não é fazer promoção de famoso, não é atrair público, não é a gente falar sobre assuntos incríveis, é a gente trocar uma ideia com algumas pessoas, famosas ou não, ou que estejam ligadas direto ou indiretamente ao entretenimento. O objetivo é a gente poder se distrair um pouquinho, a gente poder jogar a conversa fora, né? Uma live streaming assim, onde a gente durante 1 hora conversa sobre vários assuntos, sem esse compromisso formal, sem esse compromisso do formato encaixotado, do formato quadrado. É uma live que é um bate-papo. Então você, aí do outro lado, está convidado para acompanhar com a gente toda segunda-feira no meu Instagram, @euleomartinez, a nossa live streaming Trago Verdade. Mais uma vez, muito
muito obrigado a todos que estão participando desse projeto comigo, a todo mundo que tem apoiado. Para os que estão acreditando, muito obrigado. E para aqueles que não acreditam no projeto, muito obrigado também, porque é graças a vocês que não acreditam nos nossos projetos, nas nossas ideias, que a gente fica cada vez mais forte e a gente fica cada vez mais preparado para fazer o melhor para quem curte o nosso trabalho. Olha, gente, nessa semana a gente perdeu um grande ator, aliás, um cara assim incrível, já entrevistei ele algumas vezes também, e foi uma perda muito triste. A gente perdeu o nosso querido Gésio Amadeu, que morreu aos 73 anos. Ele estava internado em São Paulo e morreu após complicações causadas pelo novo coronavírus. É uma tristeza imensa e a gente deixa aqui registrado os nossos sentimentos aos familiares do Gésio, e eu acho que é muito difícil a gente falar sobre uma perda, principalmente uma perda tão covarde como é para esse vírus, para esse inimigo invisível, que a gente não tem vacina, que a gente não tem nada. Então, a história do Gésio ainda é uma história assim, que, enfim, ele tem uma trajetória muito bacana na televisão e é uma história que ele deixou registrada nas novelas, nas participações que ele fez. Então, é um momento muito triste. A gente, assim, fica meio que até sem palavras, porque é um profissional, é uma pessoa muito querida que vai embora. Então fica o alerta que eu sempre deixo. Se puder, fique em casa, use máscara, se cuide, previna-se, evite aglomeração. Não está em época de você sair para ir para a praia, de se reunir com amigos em bares, nada disso, gente. Vamos viver uma realidade, mas uma realidade que a gente compreenda, não essa realidade que está sendo jogada para a gente à torta e à direita, porque o que a gente percebe é que não existe uma coerência, não existe assim uma sintonia entre os governantes, e eu já disse isso várias vezes, tanto da esfera municipal, quanto estadual, quanto federal, está tudo uma grande esculhambação. Então, cada um, a partir de agora, que faça suas regras, que faça suas leis, porque é muito importante a gente se cuidar, é muito importante a gente se prevenir para não acontecer, né? E ainda que a gente esteja se prevenindo, a gente também ainda está correndo risco. Claro que riscos menores, mas é importante a gente se prevenir, se cuidar e ter consciência para não acontecer o pior. Então, eu deixo aqui registrado os nossos sentimentos, meu, de toda a equipe do Trago Verdades, a família do querido Gésio Amadeu. Então, como eu sempre digo, que ele faça uma boa viagem de volta para casa. Depois de uma grande disputa entre as produtoras de cinema e as plataformas de streaming, a Sony TriStar Pictures comprou os direitos para produzir um filme sobre a vida e a trágica morte da cantora Whitney Houston. O projeto, intitulado I Wanna Dance With Somebody, foi escrito pelo roteirista Anthony McCarten, que tem no seu currículo grandes obras e indicações ao Oscar. O filme está previsto para ser lançado em 2022, no Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Whitney, considerada a cantora mais premiada da história, morreu afogada em uma banheira em 2012. Aos 48 anos, ela sofria de dependência química. O filme A Princesa e o Sapo, lançado em 2009 pelos estúdios Disney, não fez tanto sucesso quanto se esperava. Mas anos depois, uma curiosidade dos bastidores trouxe de volta a princesa Tiana e sua turma. Acontece que até então, acreditava-se que o vilão da história, o Dr. Facilier, era inspirado somente no cantor de jazz Cab Calloway. Mas o que poucos sabiam era que a versão final do personagem foi baseada no rei do pop Michael Jackson. As performances do cantor podem ser percebidas ao longo da trama, nos trejeitos do perverso Homem das Sombras e até na estatura de Michael, que compõe as características de Facilier. Aliás, esse vilão já entrou para a história dos mais queridos do universo Disney. Já está se aproximando a data de lançamento da biografia de Mariah Carey, intitulada The Meaning of Mariah Carey. Agora, quem está mais nervoso do que a cantora é o rapper Eminem. De acordo com um relato de pessoas próximas a ele, a sua maior preocupação é que a suposta namorada revele detalhes sobre a sua intimidade, mais precisamente sobre o seu desempenho sexual. Apesar de ter declarado publicamente no início dos anos 2000 seu romance com Mariah, ela nunca confirmou qualquer tipo de relacionamento com Eminem. Diante de tantas incertezas, só nos resta aguardar pelo conteúdo da biografia, que já causa bastante polêmica antes mesmo de chegar às prateleiras. Bon Jovi está de malas prontas para a sua nova casa de praia.
O imóvel, avaliado em 43 milhões de dólares, cerca de 230 milhões de reais, fica localizado em Palm Beach, na Flórida. A mansão, que tem como quintal o próprio oceano, possui 7 quartos, 7 banheiros, 5 lavabos, além de 2 elevadores, garagem para 3 carros e uma adega climatizada. A parte de dentro é bastante aconchegante, com paredes em tons pastéis e decoração muito luxuosa. Chegou a hora da gente falar sobre as pessoas que estão fazendo muita diferença na vida das outras durante esse período da pandemia. Enquanto o vírus está lá fora matando muitas pessoas, fazendo muitas vítimas, do lado de cá, a corrente do bem fica cada vez mais forte quando a gente ressalta o trabalho desses incríveis heróis, desses heróis muitas vezes anônimos. E hoje eu vou trazer aqui o projeto De Olho no Lixo, De Olho no Coronavírus. Esse projeto é um projeto que visa reduzir os riscos de contaminação através da distribuição de máscaras e kits de higiene. Essas máscaras, elas são produzidas gratuitamente pelo projeto Ecomoda, idealizado pelo estilista Almir França. Então, essas máscaras que o Almir faz junto com a equipe dele, elas acabam entrando num kit, de prevenção, e são distribuídos esses kits nas comunidades carentes do Rio de Janeiro. E olha, gente, além desses kits, esse projeto também tem instalado pias de lavar as mãos, em áreas externas das comunidades, para que as pessoas possam fazer a higienização mais completa, porque não adianta somente álcool gel, não adianta somente lavar as mãos, é preciso uma combinação disso tudo. Então esse projeto maravilhoso tem ajudado muitas pessoas. E olha, a gente aqui hoje pede ajuda, você que está aí do outro lado, que pode ajudar, que quer ajudar, que está sentindo essa necessidade de ajudar. O projeto Ecomoda, ele precisa de auxílio, ele precisa de uma colaboração, seja com tecido, seja com elástico, seja com dinheiro também. E todas essas informações vocês podem tirar lá no perfil do Instagram do Almir França, que é @AlmirFrança sem cedilha. Lá vocês podem mandar um direct para ele, saber como é que vocês podem fazer para participar, colaborando, ajudando, doando para esse projeto lindo do Ecomoda, que tem ajudado muitas pessoas dentro desse outro projeto, que é o De Olho no Lixo, De Olho no Coronavírus. E olha, o Almir, ele fala uma frase que eu gosto muito em relação a esse projeto, essa parceria do ateliê dele, de Ecomoda, que é feito com materiais sustentáveis, materiais reciclados, com o pessoal dessa campanha do De Olho no Lixo, De Olho no Coronavírus, que ele diz o seguinte: é preciso resistir para existir. Então, gente, o momento é esse, o momento é da gente ajudar, o momento é da gente colaborar com o próximo. E você que está do outro lado, que não pode colaborar com dinheiro, não pode colaborar com doação, colabore com sentimento, com carinho, mande uma mensagem para a pessoa que você gosta, fala com seu vizinho, cumprimenta ele, de repente pelo interfone, pela janela. O importante nesse momento, gente, é a gente não se isolar. Porque ainda que a situação não tenha voltado ao normal, a gente precisa manter cada vez mais acesa essa chama do bem-estar, esse clima positivo, que eu sei que é difícil, porque são muitas pessoas perdendo seus parentes, perdendo as pessoas próximas, mas a gente vai conseguir sair dessa, eu tenho certeza, porque eu aprendi na vida que não existe nenhum mal que dure para sempre. Queria mandar um beijo muito especial para minha querida amiga Preta Gil, que faz aniversário neste sábado, dia 8 de agosto. Preta, um grande beijo para você. Eu tenho muito orgulho da sua história, muito orgulho da sua trajetória como jornalista. Eu acompanhei lá o comecinho da sua vida artística, cobrindo os primeiros shows e depois também para as grandes apresentações. E você é uma mulher muito guerreira que merece o melhor do mundo. Feliz aniversário para você, Preta. Um beijo carinhoso, tudo de bom. E também um grande abraço para todos os pais desse Brasil, para todos os pais do exterior que estão aí comemorando de uma forma diferente, o Dia dos Pais. Alguns podem estar com seus pais nesse dia, outros não vão poder estar porque, enfim, tem a questão do distanciamento, do isolamento social, porque muitos pais também fazem parte do grupo de risco, mas seja da maneira que for, comemore com seu pai, seja através de vídeo, seja através de mensagem, seja através de conferência com a sua família. Se você estiver perto, dê um abraço, porque isso faz parte do
fortalecimento, da positividade que a gente precisa tanto nesse momento. Um abraço especial também para o meu pai, João Gonçalves, que está sempre acompanhando o nosso Trago Verdade, que compartilha o nosso programa com todos os amigos dele, né? Fica enchendo o zap do pessoal aí com o nosso programa. Um abraço para você, pai, tudo de bom e que essa data se repita ainda por muitos e muitos anos. Bom, gente, o Trago Verdades dessa semana vai ficando por aqui, mas olha, na semana que vem a gente volta com mais um programa inédito, porque é aquela história que eu sempre falo, né? A gente trabalha aqui pensando em você, que é o nosso parceiro e que é a nossa sempre melhor audiência. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente, muito obrigado por ter nos assistido e na semana que vem eu volto com muito mais verdade. Até lá! A nova programação da USBR-TV nos finais de semana tem atrações para todo mundo. Sexta, você participa e vota em mais uma batalha musical no BDO Live Song Festival. Logo em seguida, o que acontece nos Estados Unidos é notícia no USBR News, ao vivo. Sábado, música, entrevistas, diversão e informação. Hermano Carlos deixa você com Tudo em Dia. Domingo, divirta-se com as notícias que foram piada durante a semana. Fake News, com Vanderlei Montagnoli. Logo depois, os bastidores da televisão e o que os famosos aprontaram no adorável submundo mediático de Léo Martinez. Trago Verdades. Final de semana na USBR-TV. Nova programação, novas opções para você. USBR-TV, a TV que representa você.